Não deu 5 minutos, deu não? 16h04. Uhum. Acho que a gente pode ir começando. Faz a abertura aí, presidente. Não, só dar boa tarde a todos aí, agradecer a presença, né? E sempre bom trazer assim as pessoas que estudam, né? De economia, porque a gente está muito envolvido com vários mercados no mundo, então passar para o Eduardo aí, fica à vontade, Eduardo. Você, a Polly, não sei quem que vai falar primeiro, fica à vontade. Vou- Obrigada, Thales. Vou começar aqui a fazer só uma introdução e aí eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo. Acho que antes de começar, primeiro agradecer aqui ao Centro Rochas, Thales, Giovanni, Fabiola, todo mundo que ajudou e colaborou. Acho que é um prazer para a gente poder estar aqui e compartilhar um pouquinho de ideias e de informações com vocês. Espero que a gente possa aqui agregar um pouco nesse finzinho de tarde para todo mundo. Então, super obrigada. Me apresentando, eu sou Loli, estou na Ébori desde o comecinho de Ébori Brasil em 2021. Venho aí do mercado financeiro, 20 anos de tesouraria de um grande banco americano. Me juntei à Ébori quando a Ébori chegou no Brasil ainda com um projeto aqui no primeiro Emerging Markets da companhia. Sou responsável sou uma das pessoas responsáveis aqui pela parte de relacionamento da empresa. A ideia aqui, vou explicar um pouquinho, falar só quem é Ébori para vocês, para todo mundo ficar situado, e aí eu passo a palavra para o Eduardo Motinho, nosso economista, que vai trazer aqui um panorama do cenário econômico para esse ano, para a gente imaginar o que a gente pode esperar desse ano de 2024, se é que a gente consegue prever alguma coisa, mas pelo menos imaginar, né, Edu? Se quiser passar aqui o slide, Edu, você que está com o comando, né? Bom, só para falar um pouquinho, gente, quem é Ebury? Ebury é uma companhia inglesa, é uma fintech de meios de pagamento, a nomenclatura correta é uma IMI, é uma instituição de meios de pagamento na Inglaterra, regulada pelo FCA do Reino Unido. É uma companhia que hoje está em 38 países, são, na verdade, 25 países, são 38 escritórios no total. E aqui no banco, e aqui no Brasil, somos regulamentados pelo Banco Central, acabamos de nos tornar um banco. A Ébori, quando chegou em 2019 no Brasil, percebeu que para atuar no Brasil, como ela atua no mundo todo, precisava ser um banco. Então, num primeiro momento, nós tínhamos parcerias com bancos de câmbio, e no segundo momento, nós adquirimos, anunciado para o mercado em abril do ano passado, nós adquirimos o BEX Banco de Câmbio, que era o banco nosso parceiro. A autorização oficial do Banco Central saiu há cerca de 2 meses. E nesse momento nós estamos exatamente na junta comercial, trocando o CNPJ, para em breve lançar a marca única entre Ébori e Bex, como Ébori Bank, para a gente poder atuar no Brasil efetivamente como um banco, né? A gente já vem trabalhando dessa forma, mas assim poder atender o mercado brasileiro, assim como a Ébori atende os 25 países onde tem presença. Quer passar, Edu, por favor? Joia. Falando um pouquinho do que a gente oferece, quais são as nossas soluções, né? Como uma fintech global de meios de pagamentos, quando a gente traduz isso para Brasil, nós fazemos toda a parte de câmbio pronto, fazemos e ajudamos os nossos clientes com a parte de gestão de risco cambial, então encontrar com os clientes aonde primeiro estão as exposições a risco cambial do cliente, quais são as melhores alternativas, quais são os instrumentos financeiros adequados para o cliente, para poder tentar buscar uma melhor gestão de risco cambial. A gente costuma sempre dizer que gerir risco cambial normalmente não é o core das companhias corporativas. Então, a grande bandeira da Ébori é a prestação de serviço. Nós temos vários especialistas na companhia que vieram do mercado financeiro, vieram dos grandes bancos, com total gabarito e know-how para poder auxiliar os nossos clientes na parte de gestão cambial. Quando a gente olha a Ébori no mundo, e aí vem o grande diferencial da companhia, que são as contas internacionais. É a nossa capacidade, olhando para o Brasil, de ofertar para empresas brasileiras contas em moedas estrangeiras no exterior. Tudo isso através do Webull, que é a nossa plataforma online, é a plataforma super já renomada e super premiada na Europa, é a única plataforma que a gente usa no mundo todo com os nossos clientes, onde os clientes passam a ter acesso a 130 moedas para recebimento no mundo todo. O grande diferencial das contas da Ébori internacionais é que são contas locais, então a empresa brasileira ganha uma grande vantagem competitiva, podendo ofertar para os seus clientes lá fora um pagamento local.
Então, por exemplo, se você por acaso exporta para a Polônia, o seu cliente polonês pode te pagar em zloty polonês na sua conta Ebury lá fora, direto em zloty. Isso facilita para ele, leva economia para o seu cliente, que não precisa usar um banco intermediário para fazer uma transação internacional, e vocês, através de uma plataforma única, multimoeda, vocês visualizam todas as contas que vocês têm no exterior e conseguem manejar e gerir o caixa internacional de vocês aqui do Brasil, da sua máquina, com uma plataforma toda em português. Esse é o grande diferencial da Ebury. É por isso que a gente, cada dia que passa, está expandindo tanto pelo mundo. Hoje já estamos em 25 países e a ideia é cada vez expandir mais, levando essa internacionalização para todos os clientes. Esse é um pouquinho uma pincelada breve aqui de quem nós somos e do que nós fazemos. Me coloco à disposição de todos vocês, tanto eu quanto o Felipe, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, para trocar uma ideia, conversar, falar um pouquinho mais da companhia, um pouquinho mais das nossas soluções, entender a demanda e as dores de vocês. Então, me coloco, eu e todo o meu time aqui à disposição de vocês, caso vocês queiram e precisem. Para a gente vai ser um prazer poder atendê-los. E agora passo a palavra para o Edu. Edu, deixo ele aqui se apresentar e começar aqui com o que a gente veio hoje realmente para olhar e descobrir o que a gente espera aí para esse ano de 2024. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado, Loli, pela introdução. Meu nome é Eduardo Moutinho, eu sou um dos economistas aqui do time de analistas de mercado da Ebury. Eu trabalho com analistas ao redor de todo o globo e com um mandato de fazer uma análise um pouco mais minuciosa dos países da América Latina. E até por conta disso, eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre um pouquinho do que nós estamos enxergando para pincelar um pouco do cenário global. Nós trouxemos aqui um breve roteiro em que nós faremos primeiro uma introdução geral do mercado, então o que está acontecendo nas principais regiões econômicas. Depois nós partiremos para o Brasil, em que já adianto, nós estamos olhando com muitos bons olhos. Então, de maneira geral, nós estamos bem otimistas com o cenário local. Também falaremos sobre os Estados Unidos, como vocês estão vendo. Nós temos ali diversas notícias de alto impacto, principalmente sobre o mercado de câmbio por conta dos Estados Unidos, então não podemos deixar de falar desse país. E nós finalizaremos ali com uma breve pincelada sobre a região da Europa, em que o cenário econômico ele é um pouco mais preocupante. E depois disso, só fazendo um pequeno adendo, nós passaremos pelas nossas expectativas e o que a gente pode esperar para o câmbio em 2024 de fato. Antes de começar, eu só queria mostrar para vocês um pouquinho do nosso reconhecimento. Então, nós aqui na Ebury temos uma equipe de analistas super especializada e, de fato, nós conseguimos alguns reconhecimentos super interessantes. A Bloomberg é o maior canal de mercado financeiro, de informações de mercado financeiro no mundo inteiro, e é ali que você consegue ver quais são as projeções dos principais bancos, não só sobre economia, mas também projeções para as moedas. E nós aqui na Ebury, pelo segundo trimestre consecutivo, no final do ano passado, nós atingimos ali o topo do ranking em projeções de câmbio. Então, nós gostamos de falar que a gente consegue destoar um pouco dos grandes bancos, porque a gente tenta realmente fugir do consenso. Então, o que nós enxergamos aqui no Brasil, principalmente, é que a grande parte dos bancos eles têm um viés em que eles não podem destoar muito. Então, quando você olha a análise do Itaú, ela não pode ser muito diferente da análise do Bradesco, que também não pode ser muito diferente da análise do Santander. Então, eles tendem a seguir uma linha um pouco mais cautelosa, e nós aqui na Ebury nós tentamos separar um pouco desse ruído e de fato olhar para os fundamentos, e essa é uma metodologia que ela acaba sendo super certeira, e de fato nós conseguimos ali uma performance super positiva em nossas projeções. Então, quando a gente começou o ano de 2023, eu lembro que o Lula estava assumindo ali o controle e o dólar estava em torno de 5,20 a 5,30, e quando você olhava a projeção dos maiores bancos, todo mundo pincelava ali ou projetava um dólar para o final do ano passado em torno de 5,20 também. E nós aqui na Ebury tínhamos uma projeção de 4,80 desde o começo do ano passado, e nós em nenhum momento mudamos essa projeção, e de fato ela acabou se concretizando,
e até por conta disso nós conseguimos ali terminar esse ranking em primeiro lugar. Então, o que nós queremos trazer para vocês é um pouco da nossa visão para esse ano e o que a gente espera que aconteça de maneira geral no câmbio, principalmente quando a gente compara o real brasileiro com o dólar, o euro e também algumas moedas da Ásia. Bom, sem mais delongas, passando para a nossa introdução, o que a gente está enxergando no mundo hoje é um cenário de um dólar muito mais fraco. Então, o que aconteceu desde meados ali do ano passado, a gente viu uma correção muito grande do dólar americano. Esse gráfico que vocês conseguem ver na tela é o índice do dólar, que é o chamado DXY, que é basicamente o dólar contra uma cesta de moedas fortes, e a gente consegue ver que ele perdeu valor ali contra todos os seus principais pares, já que os mercados começaram a assimilar uma ideia de que a economia dos Estados Unidos estava começando a desacelerar e por conta disso o Banco Central lá fora eles iam começar a fazer um ciclo de cortes de juros um pouco mais rápido. Então, por isso, a gente viu uma correção muito forte do dólar e, de fato, é esse o cenário que a gente está trabalhando para 2024, que a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo nos próximos slides. Segundo ponto, não menos importante, é o cenário de inflação. Então, quando a gente saiu na pandemia, nós tínhamos um cenário de um gargalo super restrito nas condições de oferta, então as empresas não estavam produzindo e, consequentemente, quando a gente começou a reabrir a economia, as pessoas tinham uma demanda muito mais elevada, muito mais forte, consequentemente, esse descasamento entre uma oferta muito baixa e uma demanda muito elevada fez com que a gente visse os principais índices de inflação ao redor do globo disparando. Então, assim que as economias reabriram no final ali, meados para o final de 2021 e no começo de 2022, quando a gente viu ali algumas pressões um pouco mais fortes, principalmente por conta da invasão da Rússia na Ucrânia, em que o principal efeito no mercado financeiro foi uma alta demasiada do dólar e um enfraquecimento do euro por conta do aumento dos preços de energia. Porém, a gente consegue ver que essas taxas de inflação elas já estão caindo. Então, aqui nós temos um gráfico comparativo do nível de preços dos Estados Unidos, zona do euro e do Reino Unido, e vocês conseguem ver que a gente teve uma tendência de queda da inflação super sólida desde meados de 2022, e isso acaba refletindo a fundo como a gente vai projetar o desempenho das moedas até o final do ano que vem. Acho que o último ponto que eu queria passar para vocês de introdução geral é que a economia global ela está mostrando alguns sinais de fraqueza, então nós olhamos para a economia como ciclos e, de fato, todo aquele ciclo de crescimento acelerado pós-pandemia, ele parece estar chegando ao fim e, consequentemente, os dados que são um pouco mais concretos, eles acabam refletindo ali toda essa desaceleração que nós vemos ao redor do globo. Nós, aqui na Ebury, gostamos de olhar muito para os PMIs. Esses PMIs, eles são alguns indicadores em que, basicamente, essa empresa, ela manda uma pesquisa para todos os empresários mostram ali qual é a confiança deles para o crescimento futuro. E a gente tem uma divisão ali no nível de 50, em que quando esse índice está acima de 50, quer dizer que os empresários esperam uma expansão da economia, e quando esse índice está abaixo de 50, quer dizer que esses empresários esperam uma contração. E a gente consegue ver que esse índice acabou desacelerando de uma maneira super robusta desde o começo desse ano, do ano passado, desculpa. Então, isso acaba sendo um reflexo muito grande do que a gente pode esperar daqui para frente, que é uma economia um pouco mais enfraquecida, e aqui a gente puxa um gancho para tentar entender como que ficam posicionadas as moedas nesse cenário em que o dólar está muito mais fraco, as taxas de inflação estão caindo de uma maneira super acelerada e a economia global ela está aos poucos mostrando cada vez mais sinais de que aquele crescimento robusto está sendo deixado de lado e nós estamos vendo ali uma desaceleração geral.
Último ponto aqui é que esses mesmos PMIs dos países desenvolvidos, então Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido, eles estão ali bem próximos de 50, então acaba mostrando que até mesmo as principais economias do mundo, elas ainda estão com um desempenho bem inferior ao que era esperado. Quando a gente olha para a zona do euro, então esses países europeus, eles são, entre todos os grandes países, aqueles que estão com a condição econômica pior. Então, até por conta disso, a gente viu ali uma queda do euro um pouco acentuada. E no outro lado da balança, nós temos tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos ainda com a economia muito fortes, mas que aos poucos elas estão ali desacelerando conforme nós chegamos ao final desse ciclo. Bom, eu tentei passar um pouco mais rápido por essa parte de introdução, até para a gente conseguir focar mais no conteúdo real, que é o que nós enxergamos aqui, não só para o Brasil, mas também para os principais países do mundo. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um cenário muito positivo. O principal ponto aqui é que nós somos um país em que nós estamos acostumados a ter taxas de juros super elevadas. Então, para quem é até mais velho do que eu, vai saber que, historicamente, o Brasil é um país com uma alta inflação e, consequentemente, o Banco Central precisa manter uma taxa de juros elevada para conseguir trazer essa inflação para baixo. Qual que é o principal efeito disso para as moedas? Basicamente, quando nós temos uma taxa de juros muito alta, quer dizer que faz sentido para os investidores investirem nesse país. Então, vamos analisar esse cenário. Lá fora, a taxa de juros está bem próxima a 4%, 5%, enquanto aqui no Brasil nós temos taxas acima de 10%. Então, o investidor lá fora, ele pega esse dinheiro a uma taxa muito baixa e investe no Brasil, que tem uma taxa muito mais elevada. Essa é uma estratégia que a gente chama de carry trade, que é basicamente o custo desse carrego. E o Brasil hoje é o país que tem a maior taxa de juro real do mundo. Então, quando você pega a taxa de juros do Brasil e tira a inflação, o que sobra é a taxa real. E o Brasil hoje, com uma taxa acima de 7,6%, acaba sendo o principal destino dos investidores para fazer investimentos. Então, até por conta disso, que nós temos uma projeção super otimista para o real, e nós tínhamos ela desde o final ali de 2022, e ela acabou se provando super assertiva, e isso fez com que o real tivesse uma apreciação muito positiva em 2023, e nós acreditamos que isso ainda vai perdurar nesse ano de 2024, e, consequentemente, a gente pode ter mais um ano de uma apreciação do real contra essas moedas. Segundo ponto, em relação ao Brasil, é que nós tivemos um crescimento muito positivo. Então, desde ali do começo de 2023, o crescimento do PIB acabou superando as expectativas dos economistas, basicamente pelo dobro. Então, no primeiro trimestre do ano passado, todo mundo esperava que a economia ia crescer 1%, acabou crescendo 3%, e no trimestre seguinte acabou acontecendo a mesma coisa. Então, de fato, o Brasil ele acabou tendo uma excelência muito grande. O crescimento nesse primeiro trimestre acabou sendo muito impulsionado pela agricultura, como nós sabemos, e depois ele foi impulsionado ali pelo setor de serviços, e de fato isso foi reconhecido mundo afora, em que as grandes instituições financeiras elas revisaram o crescimento do Brasil para cima, à medida que esse mesmo crescimento ele foi revisado para baixo nos Estados Unidos, na zona do euro e até mesmo na China. Então, o Fundo Monetário Internacional ele acabou revisando a projeção alguns meses atrás para o Brasil, em que a economia cresceria ali 3,1% em 2023 e 1,5% em 2024, o que, quando nós olhamos em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, ainda é um crescimento muito mais forte. Não só isso, nós também vivemos um dos maiores classificadores de crédito, aumentando a classificação do Brasil de BB- para BB, o que acaba sendo um fator super positivo da perspectiva de que os investidores, quando olham esse rating, essa classificação de crédito, acabam ficando mais otimistas e, consequentemente, trazendo ainda mais investimentos para cá, fazendo com que esse fluxo estrangeiro traga uma apreciação do real que ainda deve ser realizada nesse primeiro semestre de 2024.
Passando para os Estados Unidos, o que é até mais importante quando a gente olha para o câmbio, o cenário geral é de um crescimento mais acelerado. Então, para quem se recorda, desde o começo do ano passado, a discussão em relação aos Estados Unidos era se o Banco Central americano conseguiria fazer um pouso suave da economia, que é basicamente trazer a economia para baixo, trazer a inflação para baixo, sem abrir mão de um crescimento econômico. E, na nossa visão, era algo possível, já que a economia americana é uma economia super robusta e, de fato, eles conseguiram entregar um crescimento muito acima do que era esperado. Todo mundo acreditava que em 2023 os Estados Unidos ia beirar ali uma recessão econômica, mas nós acreditávamos na época que isso não aconteceria, já que o setor de serviços, que é inequivocamente o coração da economia americana, ele ainda permanecia muito robusto. Nós acompanhávamos os dados de mercado de trabalho e nós sabemos que a condição de emprego nos Estados Unidos ainda é muito forte. Então, quando nós saímos da pandemia, as pessoas elas queriam almoçar 2 vezes, queriam ir no cinema todos os dias. Então, o setor de serviços ele acabou ficando super pressionado. Então, quando você ia no restaurante, por exemplo, você não tinha atendente suficiente. A prática de hotelaria também acabou sofrendo diversos gargalos. Então, todos esses eram indicadores de que o centro da economia americana, que era a parte de serviços, ainda estava muito forte e por conta disso a gente teve uma apreciação do dólar um pouco maior ali no começo de 2023, só que essa história mudou a partir do ponto em que o Banco Central americano disse que eles não precisariam mais fazer uma política monetária contracionista e, consequentemente, os investidores acabaram saindo dos Estados Unidos. Talvez isso tenha ficado um pouco confuso, mas no nosso resumo, no final da apresentação, acho que vai ficar um pouco mais claro. Bom, como eu disse para vocês, o mercado de trabalho dos Estados Unidos ele permaneceu super forte em 2023, mas nós já conseguimos ver os primeiros sinais de arrefecimento. Então, conforme aquela política monetária contracionista que o Banco Central americano fez em meados de 2022, ela está começando a ser sentida. Então, aos poucos, nós estamos vendo alguns dados um pouco mais fracos nos Estados Unidos e, consequentemente, isso é refletido no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego crescendo novamente mês após mês. Último ponto em relação aos Estados Unidos é a tendência desinflacionária. Então, como eu disse para vocês, esse pico das taxas de inflação ele ocorreu ali em meados de 2022 e depois disso nós vimos uma queda muito generalizada em diversos setores da economia e como vocês podem ver pelo gráfico, não só o índice geral de preços, mas também o core, que é o núcleo dos preços ao consumidor, ele também caiu de uma maneira super acentuada. E isso foi um dos principais fatores que fez com que o dólar tivesse uma performance super negativa contra as principais moedas do mundo, já que com uma inflação mais baixa, não tem por que o Banco Central americano continuar subindo juros e, consequentemente, essa mudança na postura do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, isso fez com que os investidores tivessem uma postura um pouco mais negativa em relação ao dólar, consequentemente fugindo ali dos investimentos nos Estados Unidos. Bom, o último ponto é em relação à zona do euro. Como eu adiantei para vocês, a situação econômica na Europa ela é um pouco mais preocupante. Então, nós trabalhamos ali com um cenário base de recessão e, de fato, parece que, na nossa visão, que a zona do euro vai encontrar ali uma recessão técnica no último semestre do ano passado. Então, nesse gráfico, vocês conseguem ver que nos 2 últimos anos, a economia da zona do euro ela acabou tendo uma performance ali muito próxima de zero e, de fato, no terceiro trimestre do ano passado, um crescimento negativo. E nós acreditamos que o último trimestre do mês passado também vai mostrar um crescimento negativo, consequentemente, a zona do euro vai entrar em um cenário ali de recessão, e isso acaba culminando para a nossa projeção um pouco mais pessimista para o euro, até por conta disso, vocês vão ver no nosso último slide que as nossas projeções elas apontam ali para uma desvalorização do euro.
Aqui um outro ponto importante são os PMIs europeus, então, como eu disse para vocês, esse é um dos principais indicadores de atividade que nós olhamos para acompanhar o sentimento econômico de um país, e quando nós olhamos para a região da zona do euro, todos esses indicadores estão consistentes com uma contração da economia, ou seja, todos eles estão abaixo da linha base ali de 50. O que isso reflete para a negociação do euro? Bom, com uma economia muito mais fraca, isso faz com que o Banco Central Europeu não precise mais fazer novos aumentos de juros e, consequentemente, os investidores eles passam a buscar investimentos em países com uma taxa mais alta, como os emergentes, em especial o México e o Brasil, que são aqueles que têm taxas mais altas. Então, como o Banco Central Europeu tem, entre todos os países desenvolvidos, é um daqueles com a menor taxa de financiamento, você acaba tendo um fluxo muito menor em direção à Europa, e por conta disso o euro ele acaba ficando mais enfraquecido, e é de fato isso que a gente enxerga para esse ano, pelo menos nesse primeiro semestre, antes do que nós vamos falar mais para frente, que é a eleição presidencial nos Estados Unidos, que é um outro fenômeno que a gente vai observar com muita cautela. Até lá, nós acreditamos ali que tanto o dólar quanto o euro podem ter uma valorização um pouco mais negativa. Último ponto em relação à inflação na Europa, nós estamos vendo ali um arrefecimento muito rápido nos preços nessa região, já que um dos principais catalisadores que fizeram com que a inflação na Europa tivesse subido foi o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nós sabemos que depois desse conflito, a Rússia ela cortou o fornecimento de gás natural para os países europeus e, consequentemente, o preço da energia ele acabou disparando mais de 100% para os países da Europa, e isso fez com que a taxa de inflação lá atingisse ali o maior nível em mais de 40 anos. Porém, desde então, nós vimos ali diversos esforços das autoridades europeias para conseguir reaver esse abastecimento de energia, e isso fez com que as taxas de inflação na Europa caíssem de uma maneira super drástica. E isso faz com que, novamente, aquela toda dinâmica que eu disse para vocês, então, com uma inflação mais baixa, o Banco Central não precisa mais aumentar juros e, consequentemente, o fluxo acaba migrando para países com rendimento um pouco maior. Bom, acho que essa é a parte mais interessante da apresentação, então, realmente, o que nós podemos esperar para o câmbio em 2024. Geralmente, aqui é onde as pessoas elas gostam de tirar uma foto do slide, mas eu vou colocar o resto das informações, aí depois a gente compartilha com vocês. Bom, o que nós vemos para 2024, então, como vocês podem ver aqui nessa tabela na direita, nós temos uma projeção super otimista com o real brasileiro. Nós ainda acreditamos que tem uma onda para o Brasil surfar e, consequentemente, tanto o dólar, o euro, a libra e o CNY ainda podem ter uma performance um pouco mais negativa. É claro que nós não temos bola de cristal, a gente não tenta acertar o olho da mosca, falar, pô, no primeiro trimestre o dólar vai terminar em 4,75. Não é isso. O que nós tentamos fazer é criar uma direção trabalhando com as informações macroeconômicas que nós temos, e, de fato, essa é uma vertente que ela acabou sendo super assertiva nos últimos anos, então nós acabamos trabalhando dessa forma. Agora, chamando a atenção para vocês, nessa parte da esquerda, eu coloquei aqui algumas informações que são relevantes, que é basicamente um resumo do que nós esperamos que deve acontecer em 2024. Bom, o primeiro ponto é uma desaceleração do crescimento global, então nós acreditamos que todo o trabalho feito pelos bancos centrais de aumentar os juros para conseguir trazer a inflação para baixo vai atingir a economia. Lembrando que juros mais altos acaba dificultando o acesso ao crédito e, consequentemente, a atividade econômica ela acaba sendo deixada de lado, e é isso que nós esperamos que aconteça em 2024. Então, todo aumento de juros feito em 2022 e 2023 vai começar a ser sentido de uma maneira um pouco mais robusta nesse ano. Então, consequentemente, a gente pode ter um crescimento global um pouco mais fraco, mas nós ainda esperamos um crescimento positivo. Então, quando nós olhamos para Brasil, Estados Unidos, zona do euro, esses países eles devem ter um crescimento ali em torno de 1% esse ano.
Segundo ponto é um declínio das taxas de inflação. Então, como eu disse para vocês, nós já passamos pelo pior, então nós não vemos mais o cenário de uma reaceleração da inflação como provável, já que os bancos centrais já atuaram de maneira super robusta para trazer esses índices para baixo, então nós não vemos uma reaceleração muito forte e especialmente para o Brasil, nós acreditamos que a gente deve terminar esse ano com uma inflação ali em torno de 3 a 4%. Novos estímulos econômicos da China, então eu acredito que vocês já estejam cientes de toda a crise imobiliária que aconteceu nesse gigante asiático nos últimos meses. Portanto, nós acreditamos que o governo chinês eles devem entregar cada vez mais estímulos para conseguir reaver o crescimento que foi perdido por conta da crise nas principais incorporadoras chinesas, que acabou abalando ali o principal setor da economia, que é o setor imobiliário, que conta por mais de 30% do PIB chinês. Nós acreditamos que esse ano de 2024 vai ser um ano em que nós veremos estímulos mais fortes do governo chinês e, consequentemente, não só a China vai ter um crescimento muito mais forte, mas também os países que têm alta exposição à China, como o caso do Brasil, nós somos os maiores exportadores de minério de ferro, entre outras commodities, nós também teremos conseguimos aproveitar um pouco desse crescimento maior da China e, consequentemente, isso é refletido nas nossas projeções positivas para o real. Quarto e penúltimo ponto, as moedas emergentes elas podem se beneficiar, então tudo que eu disse para vocês aqui, eu acho que acaba vindo para esse quarto e penúltimo ponto, que é essas moedas de países ainda em desenvolvimento, eles devem conseguir aproveitar muito desse cenário em que os países desenvolvidos estão começando a cortar juros, a China está voltando a fornecer estímulos econômicos e, consequentemente, essa alta exposição do Brasil ao mercado de commodities pode fazer com que a gente tenha ali uma performance do real ainda muito positiva. Agora, o último ponto, acho que é o mais importante quando a gente fala de Brasil, é que o carry trade ele ainda faz sentido. Então, esse carry trade, como eu tinha explicado para vocês antes, é uma das principais estratégias no mercado de câmbio, em que o investidor ele pega o dinheiro em um país com uma baixa taxa de juros e investe em outro país com uma alta taxa de juros, como é o caso do Brasil. Desculpa. Então, nós acreditamos que esse vai ser um dos principais fatores que fará com que o real tenha ali, perdão, uma apreciação contra essas principais moedas do mundo. Então, acredito que esses são os principais pontos que nós enxergamos para 2024. Como eu disse para vocês, perdão, vou até tomar uma água aqui. Bom, voltando. Como eu disse para vocês, nós ainda estamos muito otimistas com o real brasileiro e nós acreditamos que esse ano de 2024 vai ser um ano ainda, embora muito volátil por conta da eleição nos Estados Unidos, nós teremos ali uma apreciação muito positiva. Bom, queria deixar vocês... Nossa, eu já estou sem voz. Eu queria deixar vocês com uma frase aqui, em que a taxa de câmbio ela foi criada por Deus apenas para humilhar os economistas. Então, de fato, nós não tentamos acertar a mosca voando, nós tentamos criar uma direção e trabalhar com as informações que a gente tem, e isso é uma estratégia que tem sido assertiva e nós passamos esse tipo de informação para vocês. Bom, eu não sei se ficaram algumas perguntas, gostaríamos de abrir para vocês agora. Tem uma pergunta aí já. Vou ler aqui. Tá joia. Eu ia ler aqui, vai lá, Giovanni, obrigada. Tá. É do Cristóvão. Boa tarde. Poderia explicar melhor como o mercado melhora o rating do Brasil parando déficits recordes? Não pioraria o cenário com isso? O risco de se emprestar dinheiro ao governo teria aumentado? Teria aumento do risco da inadimplência? Bom, vamos lá. Na verdade, o Brasil hoje não tem muito problema de déficit.
o Brasil, no ano de 2022, quando a gente estava com o governo Bolsonaro, a dívida PIB a dívida PIB do Brasil, ela estava em torno ali de 85%, hoje ela está em torno de 80%, então quando a gente compara principalmente com a Europa, que tem uma dívida PIB acima de 100%, nós ainda estamos numa posição muito positiva. É claro que nós sabemos que esse governo, ele pode, como já vem anunciando, implementar medidas com gasto um pouco maior e, consequentemente, a gente pode ver ali um déficit aumentando a partir desse ano. Além disso, nós teremos eleições municipais no segundo semestre, e nós sabemos que sempre em períodos de eleições, sejam municipais, sejam presidenciais, o gasto ele acaba sendo um pouco acima do normal. Porém, nós acreditamos ainda que esse nível de dívida ele é um pouco mais aceito, já que nós não temos tantas alternativas entre os mercados emergentes. Então, quando a gente olha para emergentes, a China ela está super alinhada com a Rússia, ou seja, você não consegue colocar dinheiro nesses países. A Índia ainda não tem um mercado super desenvolvido, então você acaba sobrando ali México e Brasil. Entre esses dois países, o Brasil ainda tem uma posição um pouco mais favorável do que o México. Então, para os investidores, pelo menos nós estamos vendo um fluxo muito grande em direção ao México e o Brasil, já que os fundamentos macroeconômicos eles ainda permanecem otimistas para esses dois países. No caso do Brasil, eu sei que essa questão de inadimplência ela ainda é um pouco debatida, porém nós estamos vendo ali alguns mecanismos do governo que acabam acalmando bastante os nervos dos investidores. Então, no ano passado, nós vimos duas grandes aprovações. A primeira delas foi o novo arcabouço fiscal, que conversando com investidores estrangeiros, essa aprovação ela acabou sendo super bem vista. Então, lá fora, a visão é que o governo vai conseguir fazer um controle um pouco maior. E o segundo ponto foi a reforma tributária. Então, mais um fator positivo do ponto em que os investidores, quando olham para o Brasil, eles agora têm ali uma visão de que o nosso governo ele está um pouco mais encaminhado. Então, todo aquele debate em relação ao fiscal, ele não gera mais um atrito tão grande entre os investidores. Pelo menos é isso que a gente vê. Então, mesmo tendo ali algumas questões de inadimplência, ainda assim, nós vemos um cenário em que os investidores lá fora, que acabam gerando a maior parte do fluxo cambial, eles ainda estão bem otimistas com o Brasil. Então, aproveitando sua fala, complementando a pergunta do Cristóvão ainda, vocês veem o crescimento do mercado imobiliário nacional, opa, perdão, ainda quanto ao crescimento de vocês do mercado interno. Vocês falaram em 1% para 2024. Nós que atuamos mais no setor de construções, como vocês veem o crescimento do mercado imobiliário nacional perante ainda esse cenário de juros altos? Boa, ótima pergunta. Bom, vamos lá. A gente sabe que o setor de construções, particularmente, é um setor super cíclico. Então, cada ciclo no setor imobiliário ele dura ali de 4 a 5 anos. E nós vimos pelo menos o ano de 2021 e 2022 com uma taxa de juros próxima a 2%, um boom imobiliário. Então, independente da região que você mora, para onde você olhava, estava subindo um prédio a cada esquina, e de fato nós vimos o reflexo disso em grande parte nos preços de insumos. Então, quando você olhava para cimento, tijolos, eles estavam particularmente muito mais caros, e de fato nós já vimos um arrefecimento. Então, os principais indicadores que nós olhamos para avaliar esses insumos, eles estão começando a cair, já que esse cenário de taxas mais baixas acaba ele restringiu muito a criação de novas construções. Então, os empreendimentos que estão crescendo hoje, eles são fruto do que foi feito alguns anos atrás. Então, quando a gente atingiu o pico da taxa de juros em 13,75, ali no começo de 2023, nós tivemos o começo de um novo ciclo e, consequentemente, ele será sentido 2 a 3 anos depois. Então, nós estamos ali, eu diria, no segundo ano de um novo ciclo. Então, consequentemente, esses setores de construção, embora o boom tenha acontecido
em 2022, ele ainda está em um processo de desaceleração. Então, por enquanto, nós ainda vemos um cenário de construção muito forte, mas que deve acelerar nos próximos anos, já que nós provavelmente vamos terminar 2024 com uma taxa de juros próxima a 9% e 2025 com uma taxa ali próxima a 7%. Então, o que isso implica para o setor de construção é que nós veremos um boom novamente, ou seja, um novo ciclo só daqui 1 ou 2 anos. Então, pode ser que nós ainda nós ainda conseguimos ver um cenário de desaceleração nesse ano de 2024. Bom, não sei se a pergunta ficou respondida, não sei se temos novas perguntas também. Enquanto ainda não. Giovanni, vamos fazer a foto enquanto chegam outras perguntas? Vamos. Quem puder abrir a câmera, por favor, para a gente fazer um registro. E aí, enquanto isso, dá tempo do pessoal pensar em alguma pergunta a mais aí. Você tira a apresentação, fazendo favor, Eduardo? Para aparecer todo mundo? Depois você volta aí nessa tela, só para dar tempo do pessoal. Quem puder abrir a câmera, vai ser no já, hein? 1, 2, 3 e já. Beleza. Feito, obrigada. Acho que aqui também, pessoal, se surgirem outras dúvidas, vocês às vezes surge depois, a gente reflete um pouquinho, então assim, aqui fica um pouco também dos nossos contatos, fiquem super à vontade para entrar em contato, seja comigo, seja com o Eduardo, a gente está à disposição, se quiserem bater um papo, se quiserem marcar algum outro momento, a gente também está super à disposição de vocês, tanto eu quanto o Edu aqui, para conversar um pouquinho mais, falar mais um pouquinho de não só de soluções e alternativas, né, para o setor, olhando para o cenário cambial, mas também olhando aqui na perspectiva econômica, a gente fica super à disposição, tem os nossos contatos todos aqui. Então, a gente não encerra por aqui. É uma parceria aí com o Centro Rochas, que a gente fica bastante contente. Eduardo, vou te provocar aqui enquanto ninguém. Aí veio uma agora no mercado imobiliário aí. Pode ver aí, Giovanni, depois eu falo. Pergunta do Lucas Majeski. Boa tarde. Alguma previsão sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos? Está em crescimento ou há uma previsão de recessão? Eduardo? Tá mudo. O seu tá fechado, Eduardo. Pronto, eu não estava conseguindo apertar o botão aqui. Bom, vamos lá. Em relação ao mercado imobiliário, o que nós estamos enxergando de maneira geral nos Estados Unidos é que o Banco Central americano ainda está fornecendo diversos estímulos. Então, nós vimos no final de 2023 o Banco Central americano com um déficit muito grande nas reservas financeiras e, consequentemente, eles tiveram que fazer uma venda extraordinária de títulos em mais ou menos US$ 1 trilhão. Então, o que eles estão tentando fazer de fato é tirar um pouco do dinheiro que estava sobrando para conseguir reabastecer os cofres públicos, já que durante o período de pandemia nós tivemos alguns gastos extraordinários. Como isso se reflete para o mercado imobiliário é que
que nós ainda vemos, de maneira geral, alguns estímulos sendo feitos para os empresários e grandes empresas. Por outro lado, os consumidores eles estão deixando um dinheiro um pouco mais parado, aproveitando essas taxas de juros historicamente mais altas. Então, por um lado, você tem os consumidores deixando de consumir para conseguir aproveitar esse alto momento de taxas nos Estados Unidos, e por outro lado, você tem essas grandes incorporadoras, grandes empresas, ainda com financiamentos muito baixos que foram feitos alguns anos atrás, se aproveitando desse momento. Em outra nota, nós ainda vemos diversos pontos positivos, já que essas taxas mais baixas já estão sendo precificadas pelo mercado. Então, embora a taxa americana ela ainda permaneça em 5,25%, os mercados já negociam hoje uma taxa bem próxima a 4%. Então, embora esse juros mais alto ele seja uma característica restritiva para o mercado imobiliário, os mercados hoje eles já negociam uma taxa muito mais baixa. Então, isso acaba não sendo um impeditivo para o mercado imobiliário. E como eu disse para vocês, nós vimos ali diversas medidas de incentivo do governo americano para conseguir fornecer ainda mais gasolina para essa grande fogueira. E nós vimos os principais índices de construção dos Estados Unidos ainda muito elevados. Quando a gente olha para os PMIs do setor de construção, eles ainda estão acima de 50, ou seja, ainda registrando expansão, e isso acaba sendo um grande reflexo de que a economia americana ela vai desacelerar, mas ela não vai fazer um pouso, ela não vai ter uma recessão, e consequentemente, a partir do meados de 2024 para 2025, a gente vai ter um crescimento ainda mais robusto dos Estados Unidos, e consequentemente o setor imobiliário ele vai acabar surfando bastante dessa onda. Eu vou provocar um pouquinho mais no mercado interno, porque teve gente provocando aí. Assim, a gente sabe que a reforma tributária foi positiva para a indústria, né? Todas as informações caminham esse viés, né? E enquanto serviços vai ter uma majoração grande. Mas a gente sabe que o governo não está muito preocupado com a questão fiscal, né? Embora o Haddad está sempre, pelo menos, falando, né, que o próprio falando que está defendendo, né, o controle fiscal, o próprio governo não está nada preocupado, e tudo quanto é ponto que você analisa está aumentando o custo do Brasil, né? As questões para a indústria está subindo o custo claramente em vários pontos. Nesse pool aí de despesas, até aumentar o fundo eleitoral lá, o fundão, aumentaram também, porque assim, para o Congresso também não reclamar, né? E aí, quem paga a conta, né? Eu fico pensando assim, a indústria está com a expectativa de uma certa melhoria aí depois da reforma tributária. Mas eu estou vendo esse país caminhando, que a competitividade do Brasil, das indústrias, já está caindo dia após dia, a gente está vendo, né? E aí? O que você imagina esse novo cenário? Enquanto o governo passado, né, brigava por tudo quanto é item para diminuir o custo do Brasil, né? Aí tivemos a mudança e agora parece que o movimento... Parece não, o movimento é inverso. A gente dá uma provocada nisso aí. Não, ótima pergunta, super pertinente. Sempre que a gente fala de política, não tem como fugir desse tópico. Bom, o que nós enxergamos é uma dualidade muito grande entre o que o Lula fala e o que o Haddad fala. Então, o Lula ele tem um perfil de fazer discursos de caráter mais gastadores, é um histórico que nós vimos se comprovar diversas vezes, só que dessa vez a gente tem um contraponto ali do outro lado, que é o Haddad, que ele está segurando as pontas, então o discurso dele vai
basicamente de encontro, na direção oposta do discurso do Lula, em que o Lula fala que vai gastar e o Haddad fala que vai poupar, então a gente acaba tendo ali uma balança um pouco mais equilibrada. Um ponto super interessante foi no final de setembro do ano passado, o Haddad ele entregou ao Congresso a nova meta fiscal para 2024, em que ele planejava zerar o déficit. Nós não acreditamos que isso seja possível, nós acreditamos que a gente vai terminar um déficit ali provavelmente em torno de 0,5% a 1%, o que é viável, não é nada super prejudicial. Então, quando a gente olha para um país do tamanho do Brasil, você tem um déficit de 0,5%, considerando todos os problemas que nós tivemos depois da pandemia, isso acaba não sendo tão ruim. Então, embora o governo Lula ele esteja ali com um discurso um pouco mais gastador, um pouco mais pró-crescimento, a gente até viu um reflexo grande disso nas articulações dele contra o Banco Central do Brasil, em que ele disse diversas vezes que o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, estava errado, que ele precisava cortar mais juros, para o Brasil ter mais crescimento, as pessoas não podiam ali conseguir empréstimos com uma taxa tão alta, e a gente viu alguns aliados do Lula falando para ele dar uma segurada, para ele parar de agredir o Campos Neto verbalmente, com discursos cada vez mais numa linha em que eles precisariam fazer uma intervenção mais forte. Então, parece que todo o discurso que o Lula faz, as notícias que a gente lê sobre ele, acaba não sendo revertidas diretamente nos números. Então, nós vemos ali diversas pessoas em volta dele que estão controlando um pouco não só da narrativa que ele passa para o mercado, mas também das ações que ele gostaria de fazer. Um grande contraponto, acaba sendo muito positivo para o Brasil, foram as eleições tanto do Congresso quanto do Senado, em que nós vimos que ela acabou sendo muito mais ela acabou elegendo um colegiado muito mais conservador. Então, na nossa visão e na grande visão do mercado, vai ser muito mais difícil para o Lula implementar medidas que sejam de caráter super pró-crescimento e contra a inflação. Então, nós vemos ali diversas barreiras para que o déficit fiscal do Brasil dispare. Então, por enquanto, nós ainda estamos otimistas e até o momento nós não vimos ali nenhuma virada de chave que fez com que os mercados falassem, pô, esse governo não vai andar, então vamos sair do Brasil. Por enquanto não aconteceu nada disso. Quando a gente conversa com investidores, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, eles ainda enxergam todas as manobras que foram feitas no governo como consideráveis e moderadas, então a gente não viu ali nada muito histérico acontecendo, e na visão deles, eles ainda gostam de Brasil, ainda investem no Brasil, então isso vai acabar contribuindo cada vez mais com esse fluxo e fornecendo ainda mais estímulos para a nossa indústria aqui no Brasil. Gostei da resposta. Meio desconfiado, mas gostei. E que assim seja, né? É isso aí, isso E que aí. assim seja, por favor. Isso aí. Mas todo mundo, assim, a classe política que eu convivo, todo mundo fala que trabalhar com o PT não é ruim, não. Tudo tem preço, mais fácil de ajustar, né? Mas vamos ver, vamos em frente. Realmente, assim, tem um lado do Congresso, né, que ele está colocando o pé realmente, né? Ontem mesmo o Pacheco falou das saidinhas, tá, agora parece que ele está querendo reverter também, estava queimado, né? Mas existe, assim, no Congresso, realmente, existe uma parte grande que não quer, né? Ele quis mexer na, na- no saneamento, eles reverteram na hora, né? Teve vários pontos aí que o Brasil avançou, que o Lula quis mexer, que foi colocado realmente o pé na porta. O problema maior mesmo essa hora é o Supremo, né? Mas, vamos ver, vamos em frente. Show, eu não sei se surgiram mais perguntas. Você está mudo, Giovanni. E acho que estamos encerrando. Agradecer aí a Ébori, Eduardo, Loli, Felipe também, que está acidentado. Ébori é associado nosso já há um ano, né? Está sempre com a gente. Então, é muito bom essa parceria também da nossa parte.
Obrigado, Eduardo. Obrigado, Lore. A gente que agradece, pessoal. Super obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição de vocês. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Bom tchau. fim de Tchau. dia. Tchau, tchau. Tchau.